vencemos a nossa primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Chapecoense 0, Santos 1, gol de Carlos Sanches, que vai se isolando cada vez mais na artilharia de jogador estrangeiro na nossa história. Dois João Paulos em campo, mas o grande destaque do jogo foi o nosso João Paulo. E isso não é um bom sinal. Quando o nosso goleiro é o melhor em campo, é porque o nosso ataque, nosso meio-campo, não conseguiu, né, criar chances para fazer mais gols no adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos falar sobre isso. Tem também um trecho na coletiva do Fernando Diniz analisando o jogo contra a Chapecoense e o gol de Carlos Sanches, né, caso você não tenha assistido pelas lentes da Santos TV. Mas antes, eu quero te dar uma dica muito bacana. A Bundesliga vai começar e para você acompanhar o campeonato alemão de graça e ao vivo, você precisa baixar o aplicativo da OneFootball ou aqui pelo QR Code ou pelo link da descrição. Muito fácil de você assistir e o melhor de tudo, né? 100% gratuito. E além disso, da Bundesliga, você também fica muito bem informado de Santos Futebol Clube, seleciona lá o Santos, o seu time favorito e sempre vai receber notícias, tem as escalações, lance a lances dos jogos, as estatísticas, né, que vocês sabem que a gente sempre fala das estatísticas aqui da OneFootball, então só benefícios. Então corre lá, baixa o aplicativo, parceiraços aqui do canal. Bom, antes da gente começar a nossa análise, vamos para a análise do técnico do Santos, Fernando Diniz, e na sequência o gol de Carlos Sanches e a gente volta com as opiniões dessa vitória do Santos. Confere aí. Inclusive, no primeiro tempo a gente podia ter sido um pouco mais contundente, no segundo tempo a gente jogou abaixo. Soube se defender razoavelmente bem, mas podíamos ter jogado melhor. Na maioria dos jogos tem protegido muito bem, em algumas ocasiões não. Hoje foi uma delas e no Independente foi a outra. Então você acabou citando as duas únicas que o João Paulo ficou mais exposto que deveria. Uma outra finalização sempre acontece. Mas eu concordo com a análise que na Independente a gente protegeu menos que deveria e hoje também no segundo tempo. Pode explicar, por favor, por que o Peixe não conseguiu se manter ativo ofensivamente após marcar o gol nessa noite? Fábio Lázaro, Rádio Capital. Eu acho que para fazer uma análise desse tipo é uma análise bem complexa. São vários elementos. A gente começou a errar passes fáceis. A Chapecoense tinha que se lançar ao ataque. Foi uma série de fatores. O campo aqui, eles deixaram a grama bastante alta para ficar um pouco mais lento, então o jogo estava prejudicando a nossa saída. Então é uma conjunção de fatores, eu citei alguns, muito passe errado no início das jogadas, o adversário foi crescendo. Isso no futebol acontece, aí acabou que a gente teve que se defender como podia para poder preservar 1-0 que nos dava três pontos muito importantes. Eu vou pegar! Olha pra mim! Segura! Bom, de uma forma geral, concordo com o Diniz, né? O Santos poderia ter melhorado o seu placar, a sua vantagem, principalmente na primeira etapa, mas não aproveitou. E no segundo tempo, de fato, o Santos não foi nada bem, né? Como eu comecei abrindo aqui o vídeo, o João Paulo foi o melhor jogador em campo. E isso é um péssimo sinal de alguma coisa lá na frente não funcionou, ou no meio-campo, né? Mas, obviamente, né, a gente precisa que o meio funcione para que os nossos atacantes também sejam abastecidos. Uma coisa que eu gosto sempre de colocar aqui são os números, né? Citei a OneFootball e estatísticas que eu retirei lá do aplicativo da OneFootball. Posse de bola do Santos, 56 contra 44% da Chapecoense. Posse de bola, eu sempre falo, só é importante quando o time cria, de fato, várias chances, que não foi o caso. Ou seja, o Santos teve mais posse de bola, mas no segundo tempo a Chapecoense, né, esses 44% foram construídos principalmente na segunda etapa, onde a Chapecoense ficou até mais com a bola e teve mais perigo, né, principalmente fazendo com que o João Paulo se destacasse. Já em relação a chutes, 11 do Santos, só que apenas 5 foram em direção ao gol. Já a Chapecoense, 19 chutes, vários também fora da área, né? E 6 que foram em direção ao gol, sendo 5 defesas do João Paulo e uma bola na trave. Então a Chapecoense tentou mais o gol
do que a gente, né? Eu falo chute de fora da área da Chapecoense, porque de uma certa forma, a nossa dupla de zaga, principalmente no segundo tempo, conseguiram neutralizar também, né, o time da Chape e poucas vezes eles conseguiram adentrar ali a nossa área. Então, geralmente, as defesas do João Paulo foram de fora da área. Teve um lance que o Felipe Jonathan acaba falhando também, mas enfim, né, se a gente olhar os melhores momentos, chutes da Chape de fora da área. E aí, cruzamentos, 25 do Santos contra 26 da equipe da Chapecoense. Não foi até um pouco abaixo, né, do que dos últimos jogos, mas mesmo assim, acho que isso é muito mais porque os laterais do Santos também não avançaram tanto. Hoje eles ficaram mais concentrados ali no setor defensivo, principalmente pelo volume de jogo, a questão da Chapecoense indo mais vezes para o ataque, principalmente no segundo tempo. Bom, questão do gol de pênalti. Não foi nenhuma jogada ensaiada, nenhuma movimentação do time do Santos para conseguir fazer o gol. Foi um gol de pênalti, que, aliás, o juiz, né, ali no gramado não tinha visto o pênalti, mas aí é chamado pelo VAR, né, e acabou dando o pênalti, que o Santos bateu 2 vezes, errou a primeira, mas na segunda foi um golaço de pênalti, né? Quem fala que não tem golaço de pênalti, esse gol do Sanches prova que existe golaço sim. E foi um jogo que eu acho que eu posso considerar perigoso do Santos, né? Aquela sensação de que a qualquer momento a gente poderia tomar o gol de empate, ou quem sabe, se tivesse o empate, a virada. Graças ao João Paulo, isso não foi possível, porque o Santos quase não levou perigo à Chapecoense, principalmente na segunda etapa, depois que conseguiu fazer o gol. O Santos pouco criou, foi muito pobre no setor de criação e pouco conseguiu abastecer os seus atacantes. Né? A gente fala que os atacantes do Santos não apareceram tanto, mas o setor de criação também não ajudaram para que isso acontecesse. Né? A gente aceitou, digamos assim, que o meio-campo da Chape incomodasse a gente e nós que tivéssemos que nos defendermos. Então, isso não foi bacana. Senti Marcos Guilherme e Sanches cansados, né? Não à toa que eles foram substituídos, e as substituições do Fernando Diniz não foram certeiras porque os jogadores também não entraram bem, principalmente o Pirani. Pirani não entrou bem, não gostei da atuação do Pirani, e é um jogador que a gente conta para ser aquele cara que tente armar alguma coisa, né? Que aproxime o meio ao ataque, e ele não conseguiu fazer isso, então o Santos acabou sendo cada vez mais, né, vendo a Chapecoense chegando ao nosso gol. A questão de Lucas Braga e Marcos Guilherme, os dois que acabaram atuando pelas pontas, né, não tivemos o Marinho que estava suspenso, mas não gostei muito. Achei o Lucas Braga um pouco abaixo, o Marcos Guilherme às vezes vindo para o lado do Lucas Braga, não entendi se foi um pedido do Diniz, se era vontade do jogador, enfim, não gostei muito. O Marcos Leonardo, acho que foi o melhor do ataque, tentou fazer algumas coisas, teve uma chance que a bola passou perto, né, do gol, mas foi um jogador que tentou. Né? Gostei, acho que pode ser o nosso substituto para o Caio Jorge. A gente precisa olhar mais jogos, né? Ele principalmente como titular, mas se a gente olhar o retrospecto do Marcos Leonardo, ele consegue fazer gols quando ele estava entrando no segundo tempo, enfim, quem sabe agora começando a ser titular, não consegue, né, mais oportunidades de gols, obviamente, se o nosso meio ajudar, né? Senão ele vai ter que ficar voltando toda vez para tentar pegar a bola e fazer alguma coisa. Então, o meio do Santos precisa funcionar. E é o que eu sempre falo, Jean Mota, será que funciona para ser o cara da armação? Não funciona. Não é esse cara que vai ser o cara da armação. O Sanches, eu acho que ele tem outra função. Não é para ele ser esse cara armador, esse camisa 10, digamos assim, do time. Seria o Pirani? Pode ser. O Pirani não foi bem contra a Chapecoense, mas em termos de características de jogo, que eu tô querendo dizer, pode ser um teste. É você jogar com Camacho, Sanches e Pirani e tira o Giamota. Ou tentar colocar o Zanocelo. Não sei, precisa mudar para tentar ter um time mais criativo que abasteça o nosso ataque. Em relação à questão dos zagueiros, né, que tiveram que se destacar de uma certa forma. Eu falei aqui, Chapecoense chutou muito de fora da área, até mesmo pela boa atuação do Palha
e do Kaique. 2 jogadores que foram bem, né? O Luiz Felipe acabou saindo, sentiu um desconforto, a gente não sabe se é uma lesão ou apenas um desconforto, mas essa dupla Kaique e Palha, para mim, gostei bastante do que vi. Gostei bastante do que vi, achei os dois seguros. Quando um errava, né, o outro conseguia ter uma cobertura, ou até mesmo outro jogador do Santos conseguia dar a cobertura. Então, gostei do que vi. E o João Paulo, né, não tenho o que falar, foi o grande nome do time do Santos e isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. A mesma questão de quando ele foi o grande nome contra o Independiente. Não é um bom sinal. Né? João Paulo, quando ele não aparece na partida, quando a gente nem lembra da existência do João Paulo, aí sim é um bom sinal. Porque aí o ataque fez o trabalho dele, o meio-campo fez o trabalho dele, né? Hoje não. O Chapecoense levou mais perigo do que poderia contra o Santos. Por quê? Chapecoense, como eu falei, é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Jair Ventura não conseguiu vencer com o time da Chapecoense. E de uma certa forma, Chapecoense deu trabalho pra gente, né? Como eu falei, Madison e Felipe Jonathan pouco avançaram na linha de fundo, né? Porque tinha que ficar marcando e dando suporte aos nossos zagueiros, a volantes, enfim. Então, não gostei do jogo do Santos, mas volto a dizer, em termos de tabela, classificação, foi um resultado importante. Tá todo mundo ali embolado, Santos conseguiu uma vitória importante. E agora vai pegar a Juazeirense. O Santos tem uma vantagem, né, de 4 gols, fez 4-0 na Vila Belmiro. A tendência é que o Fernando Diniz poupe alguns jogadores. Na coletiva ele meio que, né, desviou do assunto, mas a tendência é essa. Senti um Santos hoje um pouco cansado. E para que o Santos vá em condições melhores contra o Corinthians, que é o próximo jogo do Brasileiro, e principalmente as quartas de final do Libertad, que começa, né, depois do clássico contra o Corinthians, a gente precisa dar uma folga para os principais jogadores, aqueles que vêm jogando várias vezes seguidas. Então, isso é um trabalho para o departamento médico do clube, pessoal da fisiologia, comissão técnica, os próprios jogadores também, a autoavaliação, acho que é importante. Mas é isso. Hoje, um resultado muito mais importante em termos de tabela do que atuação. Mas precisamos melhorar algumas coisas se nós quisermos aí ter um campeonato brasileiro sem sustos, né? Campeonato brasileiro, como eu sempre falo, para não ter sustos. Aí, numa Sul-Americana, quem sabe? A gente não pode sonhar um pouco mais alto, mas precisa melhorar alguns erros. E alguns erros que estão sendo recorrentes, estão sendo repetitivos, então a gente precisa ligar o sinalzinho de alerta em relação a isso. Mas, enfim, quero saber de você, tirando o João Paulo, tá? Tirando o João Paulo, qual foi o grande nome do time do Santos? Me conta aqui nos comentários. Não se esquece, mais uma vez, de baixar o aplicativo da OneFootball, ou aqui pelo QR Code, ou aqui no link da descrição. Um forte abraço para vocês, um bom início de semana e a gente se vê no próximo vídeo.